há uma confusão aqui de algumas compreensões, algumas interpretações a respeito do que seria esse camelo, do que seria o fundo de uma agulha. Vamos lá. Se nós pegarmos os escritos mais antigos, e onde eles se aproximam mais ainda dos originais, fica claro que a ideia aqui de camelo é literal, justamente por ser uma hipérbole, um exagero de linguagem na língua portuguesa. Alguns estudiosos antigos, como por exemplo o Cirilo de Alexandria, ele defendia que ali era uma corda, do grego camelos. Eu não sei se a pronúncia está correta. Porque as palavras no grego, a gente sabe que o Novo Testamento é no grego, elas são muito parecidas. Para camelo, se eu fosse falar aqui no português, seria camelos. E para a corda ou um cabo de um navio, por exemplo, uma corda grossa, seria camilus. Então é muito parecido. Houve um problema aí de tradução. A gente encontra traduções mais antigas. Eu acho que hoje em dia é meio difícil encontrar, mas não tenho certeza. Mas a gente encontra traduções que ali é corda e não camelo. Mas se a gente pegar essa palavra nos escritos mais antigos, que estão mais próximos aos originais, aos escritos originais, e essa mesma palavra em outros ditos de Jesus, é a mesma palavra, no sentido mesmo literal da coisa. E para dar força ao texto, em seu sentido de hipérbole, é um camelo propriamente dito, animal, e a agulha é uma agulha no seu sentido literal. Alguns vão dizer que essa agulha é uma porta pequena dentro de uma porta maior, em que seria muito difícil o camelo, o animal, passar por esse portão. E alguns vão até interpretar dizendo que essa porta existia na cidade de Jerusalém. Porém, não há nenhuma evidência histórica dessa porta. Nem o Flávio José, que era historiador e era um sacerdote judaico-romano do século I, ali por volta ali, ele nasceu, se eu não me engano, no ano 37, acho que ele morre no final do século I, dessa época ali, ou seja, quase a mesma contemporaneidade de Jesus, ele não fala disso. Não há nenhum escrito das suas obras falando sobre isso. Não há nenhum outro historiador, como o próprio Lucas, falando que seria uma porta mesmo no sentido literal, essa ideia de agulha. E outra, caso fosse uma porta, digamos assim, se o camelo se ajoelhasse e tirasse dele as bagagens, com dificuldade ele passaria pela porta. Assim sendo, o que Jesus fala em que é difícil ou que é impossível, em outras palavras, o camelo passar por um buraco da agulha, perderia sua força.